Queridos filhos e filhas em Cristo, aqui presentes, os que nos acompanham pelas redes sociais de nossa paróquia, este é o 23º domingo do tempo comum. Nós, para entendermos um pouco o texto deste evangelho, precisamos entender em que contexto Lucas escreve o evangelho. Abaixa um pouquinho o microfone, por gentileza. Em que contexto Lucas escreve este evangelho e também entender um pouquinho de que modo ele escreve, qual a sua pedagogia ao escrever o texto. Primeiramente, entender qual o contexto histórico. Lucas escreve o seu evangelho mais ou menos dos anos 60 aos anos 70 depois de Cristo. É o primeiro século da era cristã. Então, é uma época de perseguição aos cristãos. A igreja, instituída por Jesus há 60 e poucos anos atrás, estava sendo perseguida pelo Império Romano. O imperador mandava matar aqueles que publicamente se diziam cristãos. Esse é o contexto histórico. Agora, entendendo um pouquinho a pedagogia do escritor. Todo escritor tem uma pedagogia, não é? Lucas, o evangelho de Lucas, ele pode ser dividido em duas grandes partes. Primeira parte, acredito eu, do capítulo 1 ao 9. Lucas vai falar da infância de Jesus e sobre João Batista. Do capítulo em diante, 9 em diante, Lucas vai colocar Jesus, depois de ser batizado por João no Jordão, Jesus vai começar uma caminhada. Então, no evangelho de Lucas, Jesus sempre está caminhando, e conforme ele vai caminhando, ele vai se encontrando com as pessoas, convidando as pessoas a serem discípulas. Como nós vimos há uns domingos atrás, ele caminhando, ele dá uma parada, entra na casa de Marta e Maria. Lembram desse evangelho? E ele vai caminhando. Qual é o ponto final dessa caminhada de Jesus? Para onde Jesus está indo? Desde a margem do Jordão, onde foi batizado, ele começou a caminhada e ele está caminhando para onde? Para Jerusalém. E o que vai acontecer em Jerusalém? Vai acontecer a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Então, Jesus que está caminhando, chamando os discípulos, né? Ele está caminhando já sabendo qual o seu destino. Por isso, aqueles que estão atrás de Jesus, que são os seus discípulos, que estão caminhando com Jesus, têm que ter consciência para onde Jesus está indo, né? Por isso que Jesus começa a caminhada depois que foi para o deserto, foi batizado. Aí ele começa a caminhada. Primeiro ele chama 12 homens, os 12 primeiros, que ele chamou de apóstolos, que são os mais próximos, os mais íntimos. E depois dos apóstolos, ele continuou caminhando, e aí vieram os outros discípulos. Cada vez que o tempo passava, Jesus caminhando, falando da verdade do reino, o número dos discípulos ia aumentando. Só que o que acontece nesse texto do evangelho de Lucas, né? Cada pouco que Jesus andava, ele lembrava aqueles discípulos, sobretudo os que eram novos: olha, o Filho do Homem está indo para Jerusalém, lá ele vai ser humilhado, vai sofrer muito, vai ser assassinado, mas ao terceiro dia ressuscitará. No Evangelho a gente chama isso de anúncio da paixão. Se você pegar na sua Bíblia, independente da editora que seja, você vai ver, vai folheando, você vai ver primeiro anúncio da paixão. Aí você vai folheando mais um pouquinho, segundo anúncio da paixão. Porque Jesus precisa lembrar aqueles que estão seguindo o lugar para onde ele está indo. Por quê? Porque conforme Jesus foi caminhando, minha gente, Jesus foi realizando curas, milagres, expulsando demônios. Então muita gente que começou a seguir Jesus por causa disso. Este pode me oferecer o que eu preciso para esta vida terrena, então vamos segui-lo.
né? Se nós pegarmos o capítulo 6 do Evangelho de João, por exemplo, né, os discípulos, o evangelista diz assim: os discípulos começaram a seguir Jesus porque perceberam que Jesus é uma padaria ambulante, fazia milagre de multiplicar pão, e aí Jesus tinha que lembrar de vez em quando. O evangelho de hoje é um desses momentos, né? Olha como começa o evangelho. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Nós estamos no capítulo 14, ou seja, já tinha caminhado bastante, já tinha passado pela casa de Marta e Maria, já estava caminhando bastante, já está quase chegando em Jerusalém, né? Voltando-se para os seus discípulos, Jesus diz: se alguém vem a mim, ou seja, se alguém se coloca como discípulos, né, do latim, a palavra discípulos do latim significa aluno, aprendiz. O aluno está atrás do mestre, o mestre está à frente. Se alguém vem a mim, mas não se desapega do pai, da mãe, da mulher, dos filhos, dos irmãos, das irmãs e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Se você pegar esse capítulo 14, versículo 25 na sua Bíblia, dependendo da tradução, não vai estar essa palavrinha desapega, porque essa palavra desapega do texto original é traduzido no lecionário errado. A palavra que está escrito lá na Bíblia, no original, é odeia. Se alguém vem a mim, mas não odeia o seu pai, sua mãe, seus filhos, irmãos, irmãs, não pode ser meu discípulo. Nossa, por que Jesus diz isso, né? Jesus prega o amor, né? Por que aqui ele diz ódio, né? A gente precisa entender um pouquinho a questão linguística do texto, né? A questão linguística. É claro que o texto é escrito em grego, mas eles são de tradição semítica ou aramaica, e no aramaico não tem comparativo, que nem a gente fala assim, né? Eu prefiro a cor preta do que azul. Primeiro que a gente fala errado quando a gente fala assim, né? Não sei se tem algum professor de português aqui, né? Não se fala do que, né? Eu prefiro preto a azul, é o correto, né? Mas a gente fala do que, né? Aí tá bom. Eu prefiro preto do que, ou a azul. No aramaico não tem isso. A gente vai falar no aramaico, eu tenho que falar desse jeito: eu amo o preto e odeio o azul. É o comparativo. Por isso que está escrito aqui. Não é que Jesus está mandando os discípulos odiar pai, mãe, filhos, etc., como está escrito. Está dizendo que os discípulos precisam dispor os afetos e tudo que envolve a vida numa escala de valores. E nessa escala de valores, o primeiro tem que ser quem? Jesus. É isso que ele está dizendo. Deu para entender? Aí você pega um protestante fundamentalista, começa a odiar a mãe, o pai, porque está escrito na Bíblia, né? Não entende o contexto linguístico histórico. Ora, Jesus está dizendo assim: se alguém vem a mim, mas não escolhe primeiro a mim, do que a pai, a mãe, a filhos, a irmãos, a irmãs, etc., não pode ser meu discípulo. Então é uma realidade muito radical, minha gente. E o evangelho que Jesus, aquilo que Jesus dizia para os discípulos, ele continua a dizer para nós. Se nós queremos ser discípulos de Jesus, nós precisamos de maneira radical colocar a Deus sobre todas as coisas, como está escrito no texto do Deuteronômio: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, tua inteligência, né? Com tudo o que você é, acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo, né? E a gente vai perceber, só lembrando, por que o padre começou a homilia falando do contexto histórico? Porque aqueles que professavam a fé em Jesus, eles eram lançados à morte pelo Império Romano.
né? Santa Cecília pisa na cruz, cospe na cruz e nega Cristo publicamente, ou morre. O que Santa Cecília fez? Preferiu a morte. Santa Luzia nega Jesus publicamente ou morre. Preferiu a morte. Santo Inácio de Antioquia nega Jesus, pisa na cruz, profana sinais cristãos, porque senão você vai ser morto pelo guarda romano. Preferiu a morte, foi lançado no Coliseu para ser comido pelos leões. E se falarmos o nome de cada um de nós aqui, qual seria a nossa resposta numa igreja nesse contexto aqui que Lucas está escrevendo? Não sei, minha gente, começando por mim, talvez nós pisaríamos na cruz e cuspiríamos publicamente para preservar a nossa vida. O que não fizeram os santos mártires. Vocês conseguem perceber como é radical, né, a exigência para o discipulado? Ai, padre, mas hoje ninguém morre por Jesus, né? Não precisa. No Brasil, viu? Na China tem gente morrendo, né? Mas a gente traz Jesus por coisa muito pequena. É claro que para chegar nesse extremo de escolher minha vida ou dizer que é de Jesus, como os santos mártires, né? Cecília, Luzia, Inácio, Lourenço, etc. E tantos, quando a gente reza a oração eucarística 1, o padre fala um monte de nome, não fala? Né? Lourenço, Crisógono, Paulo, quer dizer o quê? Todos os que morreram por Jesus, né? É claro que para chegar nesse extremo, precisa de um discipulado muito maduro, né? Mas nós que estamos na igreja, às vezes há tantos anos, por quantas coisas pequenas nós trocamos a Jesus? E o padre vai dar alguns exemplos aqui. Ainda bem que o padre não conhece ninguém direito. Se serviu para você, o padre não te conhece, viu? Então o padre fala: quantas vezes você deixou de ir à missa para ir viajar? Ai, mas padre, eu vou viajar de férias. Vai na missa lá onde você está. Escolheu na escala de valores Cristo ou a viagem? Cristo ou a família? Ai, mas eu estou com a minha família. Larga a família e vai na missa. É um exemplo que o padre está dando. A missa está sendo gravada, acho que minha mãe vai escutar, né? Mas eu briguei com a minha mãe essas 2 semanas atrás aí, porque ela deixa tudo para a última hora. Ela deixou para ir na missa domingo à noite, e chegou gente em casa. Se sou eu, o que eu falo? Olha, você veio sem avisar, você que lute. Ou você vai na missa comigo, ou você espera eu voltar, porque o preceito é muito pequeno perto do que eu posso fazer para Deus. Mas ela não foi na missa, por isso que o padre brigou com ela, né? Quem não se desapega, mãe, pai, filhos, etc., não pode ser meu discípulo. A proposta do Evangelho é radical, né? E os preceitos que a igreja nos traz são coisas muito pequenas perto da radicalidade do Evangelho, que é dar a vida. E às vezes nem o mínimo a gente cumpre. Consegue perceber? Então, e aí não acabou ainda não, viu, minha gente? Continua. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Ora, mais uma vez o Evangelho de João nos diz: o discípulo não é maior do que o mestre, é menor. Portanto, se o mestre está numa caminhada que vai ser concluída em Jerusalém, o discípulo deve ir atrás, como nos diz o Evangelho. Para ser discípulo tem que vir atrás. Ir atrás é ir para a cruz, como Jesus foi. Por isso que a nossa religião é a religião do crucificado. Esta vida que nós vivemos aqui, né? Hoje o salmo, muito bonito o salmo, né? Diz que essa vida é tão breve, né? Vós fazeis voltar ao pó todo mortal quando dizeis: voltai ao pó, filhos de Adão. Ou seja, quando Deus diz assim: chegou a sua hora, venha, acabou o tempo aqui. Pode estar andando na rua, pode estar dormindo, pode estar internado no hospital, chegou a hora, né?
Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Ou seja, a vida é breve, e nós estamos aqui para quê? Para fazer um trajeto rumo à cruz, que não é o ponto final. O que veio depois da cruz, minha gente? A ressurreição, mas a cruz está no meio do caminho e deve ser enfrentada. Então, para a gente ser discípulo, a gente precisa tomar consciência disso. O problema, qual é que acontece com a gente? A gente sabe disso, mas quando a cruz bate na porta, e não precisa pedir para ela vir, viu? Ela vem sozinha, vem de Sedex 10 e ainda dá uma buzinadinha, Bibi, cheguei. O que a gente tem que fazer? Abrir a porta e enfrentá-la. Mas a gente sabe disso, e a hora que a cruz bate, o que muita gente faz? Se volta contra Deus. Eu faço tudo certinho, eu rezo, vou na missa, vou na igreja, por que Deus permite isso na minha vida? Ora, minha gente, já está no Evangelho, que nós vamos carregar a cruz como mestre. Jesus não mentiu para ninguém. Por isso esse negócio de igreja de prosperidade, né? Não estou dizendo que Deus não é o Deus da bênção, claro que é, mas Ele não deixa de lembrar a gente que também tem a cruz. Isso daí é tudo fantasia, né? Venha na igreja que sua vida vai se transformar, é só alegria, só bênçãos. É mentira isso aí, viu, minha gente? Está no Evangelho aqui de hoje, ó. Quem não carrega a sua cruz, não caminha atrás de mim, para onde eu vou, não pode ser meu discípulo. Na hora que a porca aperta a porca espana, né? Por quê? Porque não é fácil carregar a cruz. E o que configura a cruz na minha vida? Não sei, cada um é uma coisa. Primeiro que a cruz pode ser você mesmo, nas situações que você tem na sua vida, que você não saiu do jeito que você pretendeu, defeitos que você tem, que você não aceita, pode ser cruzes, né? O rumo da sua vida que foi diferente do que você sonhou, pode ser cruz. As pessoas podem ser cruz, os filhos. Tem gente que educa os filhos bonitinho na fé, educação boa, os valores tudo bonitinho, chega lá na frente, os filhos vão por caminhos que não foram os caminhos ensinados pelos pais. Por quê? Cruz. E tantas outras coisas, enfermidades graves, estava tudo bem e surge isso. Por quê? Cruz, para você se santificar, né? E não é fácil, não é fácil. Se você ler, tem que ler bastante, viu, minha gente, para entender o mistério da vida humana. Se você ler textos sociológicos e psicológicos, né? Pode digitar na internet lá, né? As grandes pesquisas vão mostrar o quê? Que cresce a cada dia no mundo de hoje, neste século pós-contemporâneo, né? Cresce o suicídio, sobretudo de jovens. E aí as pesquisas vão apontar o quê? Que a gente às vezes não lê, né? O brasileiro não tem muito hábito de ler, né? Fica assistindo Big Brother Brasil em vez de ler, né? Ora, por que essas pesquisas vão informar o quê? Porque o homem pós-contemporâneo está cada vez mais se tornando inapto ou incapaz de sofrer. O homem de hoje não sabe lidar com o sofrimento. Ora que vem um sofrimento que percebe que é maior do que ele, claro que cada caso um caso, né? Mas a pesquisa mostra a grande maioria das situações. Consegue compreender? Aí, padre, o que fazer? Começa quem é pai, quem é mãe aí. Pode perceber na sua vida que você é de pai e você é de mãe. Como que esse fato começa, né? Os pais querem tirar os filhos do sofrimento. Tem sofrimento na vida que é necessário, né? Pega lá, por exemplo, a criança que está começando a engatinhar, né? Aí o pai fica, pega no colo, o chão é sujo. Já ouviram falar isso, né? Se a criança não comer bactéria, ela vai crescer uma criança o quê? Com a imunidade baixa.
tem que deixar. Claro que você não vai jogar seu filho no bueiro, né? Vamos deixar ele forte, né? Também isso é insensatez, né? É tolice. Consegue perceber que a gente tem que tirar a pessoa da... morreu não sei quem da família, não vou levar a minha criança pequena porque velório não é muito bom, né? Ela vai ficar traumática. Cresce uma criança o quê? Que não sabe lidar com a perda. Tudo fatores psicológicos. Pergunta para psicólogos aí. Ou seja, nós nos esquivamos do sofrimento. O que na Idade Média era algo muito comum socialmente, hoje em dia não. Pode ver na igreja, um monte de padre tirando o crucificado e colocando o quê? O bonitão lá aberto, né? Com os braços abertos. Antes disso daqui, tem o quê? Isso daqui. Protestantismo entrando na igreja. Se vocês falarem para algum padre que colocou, eu vou falar que é mentira, viu? Eu mando apagar o vídeo. Conseguem perceber que a gente não sabe lidar com o sofrimento? E aí, Jesus vai continuar, ainda não acabou, viu, minha gente? Está acabando. Aí Jesus vai contar duas historinhas, né? Qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Eu vou construir uma casa. Primeiro você tem que ver se tem dinheiro para começar, né? Nem o padre quer construir uma escada aqui para ter acesso à sala aqui. Mas primeiro tem que ter o dinheiro. Senão os padres das outras paróquias vão entrar aqui e vão dar risada na minha cara. Começou e não terminou. O que quer dizer Jesus? Às vezes parece que Jesus conta umas coisas que não tem nada a ver do que ele estava falando, né? Mas tem tudo a ver. Jesus está falando o quê? Esta vida é uma trajetória rumo à paixão. E depois da paixão, da morte, tem a consequência do que eu escolhi, que é a eternidade. Então Jesus está falando o quê? Olha, vocês que são meus discípulos, vocês precisam planejar o que vocês querem da vida de vocês. Vocês querem ir para o céu eternamente, ou vocês querem viver o inferno eternamente? Se vocês querem o céu eternamente, vai ter uma exigência, vai ter coisas na vida de vocês que vocês vai ter que deixar. É exigência. E a vida humana é constituída por escolhas, né? Quem, por exemplo, quer passar numa faculdade pública, né? Numa universidade pública, né? Os jovens aí, não sei, eu quero prestar medicina na, sei lá que faculdade, que na USP, na Unicamp. O que essa pessoa vai ter que fazer? Vai ter que estudar antes. Para cada vaga tem 300 pessoas concorrendo, para cada vaga. Sem estudar ela vai passar? Não. O que o jovem faz? Fica um ano lá se dedicando, fazendo cursinho, etc. Um outro exemplo que o padre vai dar, né? Um casal jovenzinho que quer casar, né? Está namorando, bonitinho, os dois pombinhos lá, dali a pouco passa 4 anos de namoro, os pais começam a... E aí, o que vai, né? Aí eles falam, a gente vai se preparar para o casamento. Aí eles noivam. O que é o noivado? É uma preparação imediata para o casamento. A hora que eles noivam, o que eles vão ter que começar a fazer? Guardar dinheiro para comprar casa. Então eles vão ter que deixar de passear, iam para a balada todo final de semana. Já era. É dinheiro no banco para comprar casa, não é? Se bem que tem gente folgada, né? Vou morar com a minha mãe, meu pai, vou continuar indo para a balada. Vai lá, depois sua mãe vai ficar se metendo na sua vida. Toda vez que a gente desobedece a Bíblia, a gente se dá mal, né? Por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe. Está escrito lá, desobedece que você vai ver sua sogra enchendo o seu saco, né? E é assim mesmo, mas não é essa homilia de hoje. Ora, uma pessoa que quer construir a casa vai ter que deixar outras coisas. Porque Jesus está dizendo aqui, vocês precisam se planejar. Vocês querem o céu? Então tem que pensar no céu desde já. E faz parte de conquistar o céu, enfrentar a cruz, unida a mim. É isso que Jesus está falando.
E aí ele vai contar outra historinha, né? Qual o rei que ao sair para guerrear com outro rei não se senta primeiro, né? Planejar. Um rei tem 10.000 soldados. Aí ele está percebendo que um exército inimigo vem contra ele, está a caminho. Só que o exército inimigo tem 20.000 soldados. Quem vai ganhar? Não precisa ser provido de muita inteligência para saber que quem vai ganhar é o exército inimigo. Eles têm 20.000 homens, nós temos 10.000. Ixi, ferrou, né? Aí Jesus vai falar assim: se você for esperto, manda mensageiros para negociar, né? Fazer negociações de paz, porque pelo menos assim você vai ter que entregar para o exército inimigo seus bens, mas vocês não vão morrer, né? Se você enfrentar, todo mundo vai morrer e os seus bens vão ficar aí. O que é melhor, negociar ou morrer? Negociar. Mais uma vez, né? Parece que Jesus está contando uma historinha, não tem nada a ver, né? Tem tudo a ver. Mais uma vez Jesus está falando o quê? Ora, se tem alguma coisa que é maior do que você nessa caminhada rumo ao céu, não tente enfrentar isso sozinho. Você não vai conseguir. Primeira coisa que é maior do que nós, minha gente, é o inimigo de Deus, o diabo, né? Olha, presta atenção. Toda obra angélica tem uma hierarquia. Os maiorzãos lá, os anjos maiores são os querubins. O menorzinho são os anjos. Aliás, a gente tem um anjo da guarda, né? São os menorzinhos. O que diz a tradição doutrinal, segundo Santo Tomás de Aquino? O menor dos anjos é quase infinitamente maior do que nós. E aí a gente quer enfrentar um ser espiritual que é o maior de todos. Como se chama ele? Lúcifer, o maior, o que mais refletia Deus, só que ele negou a Deus, se tornou inimigo. Então a gente quer enfrentar. Se a gente é menorzinho, bem menorzinho do que o menor dos anjos, imagine enfrentar o diabo sozinho. Não vai conseguir. O diabo não é um empecilho na nossa vida rumo ao céu? Então você precisa se revestir de uma arma que seja mais poderosa. Qual que é a única arma mais poderosa do que o maior de todos os seres espirituais? E tem um monte de gente aí que está nem aí para Jesus. Vai fracassar, né? Outros inimigos durante a caminhada, as tentações, as provações. Você está vendo um problema para você, né? Porque existe na vida problemas que são maiores do que nós, não tem? Tem. Se você não vai conseguir vencer isso, se você não se unir ao único que é maior do que o seu problema, Jesus Cristo. E o que a gente faz às vezes? Em vez de fazer isso, eu vou me unir àquele que pode vencer. Não, a gente se afasta com o desânimo, a murmuração, o julgamento, o apontamento de Deus. Não, seja inteligente, abraço de Jesus. Com Ele ninguém pode, nem cruz nenhuma, ninguém pode com Ele. Assim seja, amém. Um instante de silêncio, meditemos a palavra de hoje que o Senhor nos entrega.